A Loucura da Razão Econômica, de David Harvey, capítulo 3, O dinheiro como representação do valor. Imagine que numa confusão generalizada na Bolsa de Valores, subida e descida de ações, perdas, ganhos, muito dinheiro. No meio disso tudo, como fazer para entender as diferenças e semelhanças entre valor e dinheiro? Neste capítulo, Harvey busca situar o universo teórico de Marx. Tal universo é permeado pela história. Quando Marx entra na questão econômica, já há um lastro histórico na sua teoria. A economia, portanto, passa a ser uma prática daquilo que foi elaborado. Pensar, por exemplo, o valor, pensar as raízes históricas e a construção do valor junto com o dinheiro. Então lá, valor de uso, valor de troca e o dinheiro, tanto como mediação, como moeda, como nota, como também o dinheiro como mercadoria, o dinheiro como aplicação, o dinheiro virtual, o dinheiro número que a gente tem hoje. Tudo passa a ser dinheiro. O dinheiro é um Deus que comanda os homens. Então, Harvey diz que os argumentos teóricos de Marx são expressos em valor. E os dados econômicos e exemplos reais são expressos em dinheiro. Bem, mas ele lembra que, para evitar ciladas, valor e dinheiro são unidades autônomas e independentes, mas dialeticamente interligadas. Vou citar uma passagem dos Grundrisse para colocar mais um ingrediente, a questão do crédito. Diz assim a passagem marxiana: o crédito é a superação da contingência pelo próprio capital, razão pela qual o crédito, em qualquer forma desenvolvida, não aparece em nenhum modo de produção anterior. Em estados anteriores, também havia tomar e conceder empréstimo, e a usura é até mesmo a mais antiga das formas antediluvianas do capital. Todavia, emprestar e tomar emprestado não constitui o crédito, da mesma maneira que trabalhar não constitui o trabalho industrial ou o trabalho assalariado livre. Como relação de produção essencial e desenvolvida, o crédito só aparece historicamente na circulação fundada sobre o capital ou sobre o trabalho assalariado. O próprio dinheiro é uma forma de abolir a desigualdade do tempo requerido nos diversos ramos de produção, visto que tal desigualdade obstrui a circulação. Parece que Marx está preocupado com uma questão histórica, de onde veio a ideia do valor, de onde veio a questão do dinheiro, que ele vai debater com os economistas clássicos e vai ter divergências nesse ponto, assim como ele tinha divergências com os filósofos, no sentido de que ele tem essa preocupação histórica, do passado, do que aconteceu até chegar ao capitalismo, mas também tem a preocupação do futuro, ou seja, como no futuro poderíamos ter relações de dinheiro e valor, como poderiam ser feitas essas relações. É sabido por todos que o dinheiro pode trazer maravilhas para os ricos e desgraça total para quem é trabalhador. Até lá a gente vai ver mais à frente classes médias, médios capitalistas que vão se afundar em dívidas e vai ser uma desgraça total. Quais são as distorções que isso causa, ou seja, que o dinheiro causa?
E aqui, antes de falar dessas distorções, eu devo dizer que, por outro lado, como é uma questão bem dialética, o dinheiro, ele possibilita tudo que a gente tem hoje, né? Estradas, cultura, educação, né? Relações políticas, sociais mais complexas, indústria, automóvel, enfim. São questões que colocam o dinheiro em choque com ele mesmo. Ou seja, de um lado tem um progresso, tem um domínio da natureza, tem um domínio dos próprios seres humanos, e de outro, essa, digamos assim, questão sombria, né, que leva as pessoas à violência, à morte, não é? Que levam os trabalhadores a serem cada vez mais explorados, que levam muita gente que mexe com dinheiro à ruína, não é? À falência, etc. Bom, então as distorções são 4. Primeiro, o dinheiro é um objeto supremo de desejo. O poder e domínio de classe, o poder e domínio de indivíduo, o poder e domínio de famílias. Todos querem dinheiro, né? A gente precisa entender isso. Todos, você pode pensar, todos precisam do dinheiro. Sim, mas o dinheiro passa a ser um Deus. 2. O dinheiro acelera o processo de valorização. O dinheiro é cada vez mais crescente nesse processo. E da mesma forma que a gente falou nos outros vídeos, o processo ele é acelerado por questões que às vezes não nos aparecem aos olhos. Hoje, por exemplo, a gente tem na palma da nossa mão os smartphones, não é? Os tablets, a comunicação muito mais rápida, mas esconde esse processo de muito dinheiro, de troca de trabalho, produção de dinheiro por mais e mais dinheiro. 3. O dinheiro faz crescer a divisão social do trabalho. Aquela famosa divisão sociotécnica do trabalho. Nesse sentido, há uma proliferação crescente dessa divisão. Ou seja, aquilo que era mais ou menos patrão, empregado, né? Hoje nós temos uma série de camadas e de poderes intermediários, de subordinados, etc. O poder do dinheiro faz com que a relação de troca se fixa como um poder externo frente aos produtores e deles independente. O que aparecia originalmente como meio para o fomento da produção converte-se em relação estranha aos produtores. Na mesma proporção com que os produtores se tornam dependentes da troca, parece tornar-se independente deles. Ou seja, parece que o dinheiro atropela e alastra, digamos assim, um vírus que vai aos poucos criando a maldade. Pode parecer exagero, mas as questões negativas do dinheiro levam as pessoas a criarem e a fantasiarem e a pegarem coisas concretas, etc., e jogarem no chão. Isso não é pouca coisa diante de um indivíduo, diante de uma briga familiar, etc., mas se torna grande nas relações trabalhistas, por exemplo, não é? Nas relações de terras, né? de propriedade, nas relações econômicas de bancos, de instituições financeiras, etc.
Por último, 4, a dependência dos homens ao dinheiro é tamanha que é impossível viver sem ele. Concorda com isso? Bom, vamos pegar aqui uma citação na página 69. O próprio Harvey diz o seguinte: o dinheiro pode funcionar como medida de valor, uma forma de economia, um padrão de preços, um meio de circulação, mas pode funcionar também como unidade de conta, crédito e, por fim, não menos importante, meio de produção para produzir capital. Ou seja, há várias funções do dinheiro, há várias formas do dinheiro. É errado a gente achar que o dinheiro é simplesmente um meio de facilitar as coisas. É isso também, mas é muito mais do que isso. O dinheiro tem tentáculos que se reproduzem, nos quais nós acabamos não tendo como saber, principalmente hoje, rastrear é a palavra, várias formas desse dinheiro. Como eu disse, pode parecer exagero, mas a quantidade de dinheiro que se multiplica na sociedade faz com que a sociedade fique amarrada em si mesma. Daquilo que os liberais falavam, da liberdade individual, etc., ao contrário, até a consciência e a honra podem ser compradas e vendidas por dinheiro. Bem, na sequência vamos a uma limitação marxiana na obra O Capital. Limitação pela época em que Marx viveu e escreveu. Quando o lastro do dinheiro era fortemente o ouro, as crises e quebras do capitalismo sempre tinham um refúgio, o banco. Esta era uma forma de dizer como resolver o problema. Em outras palavras, sempre que tinha uma crise, era necessário demonstrar de onde vinha a crise. Então, o lastro no ouro, principalmente, era uma forma de dizer, olha, o dinheiro está aqui. Aí o Harvey vai puxar algumas coisas do Marx no seguinte sentido, olha só. A existência de certa quantidade de metal, insignificante em comparação com a produção total, é reconhecida como pivô do sistema. A estrutura é a seguinte: o Banco Central é o pivô do sistema de crédito. A reserva metálica é, por sua vez, o pivô do banco. E é inevitável que, nos momentos críticos, o sistema de crédito desabe sobre o monetário. Consequentemente, a base metálica constitui um limite a um só tempo material e fantástico da riqueza e de seu movimento. É inevitável que a produção capitalista se esforce por suprassumir continuamente essa barreira metálica, mas acabe sempre quebrando a cabeça contra ela. Então, isso na época do Marx. Aí o Harvey completa. Marx era da opinião de que essa barreira nunca poderia ser superada. Mas nisso ele estava errado. Ou seja, nos dias atuais, nós temos um rompimento já desde a década de 70 com o padrão ouro, e o dinheiro se torna, digamos, um pouco descolado da questão do valor, que foi uma construção histórica. Por quê? Porque, afinal de contas, as coisas valem como objeto de uso, mas perde nesse momento do capitalismo a ideia de valor, e aí o dinheiro ele tem poucos atalhos para se justificar. A grande questão é que o dinheiro virtual,
não é? Os bancos digitais, etc., a fuga de capitais, todo tipo de nome para demonstrar a mesma questão, a concentração do dinheiro. Isso ainda permanece, né? Porque as pessoas acreditam no dinheiro e porque, principalmente, os capitalistas, financistas, aplicadores, etc., acreditam nisso. Tá? Então é indiferente para eles se tem uma base metálica ou não. Bem, então os fluxos são cada vez mais complexos e maiores. Pense, por exemplo, nos sistemas de seguridade social. A sua transformação em fundos de pensão e do mercado de ações. Ou seja, aquilo que era para uma finalidade, né, fazer a aposentadoria das pessoas, passa a ser utilizado como aplicação, moeda de troca nas várias jogatinas dentro do capitalismo. Então essa seria um dos atalhos, mas há inúmeros outros, né, por onde o dinheiro é concentrado, por onde há uma circulação desse dinheiro, porque ele não pode ficar parado, né? Lembre, o capital é sempre movimento, né? É um valor em movimento, né? E precisa haver exatamente essa contenção e essa liberação do dinheiro. E dentro disso, só para a gente fechar aqui, eu gostaria de lembrar as formas restritivas, né, contidas no tal arcabouço fiscal, teto de gastos, o nome não importa, tá? Como você queira chamar, que são as políticas públicas neoliberais do dinheiro, né? Vamos filtrar, selecionar e fazer a gestão de todo esse pacote de dinheiro para que a gente possa virar, ou seja, para que os juros continuem sendo pagos, não é? E não haja uma distribuição do dinheiro. Na medida em que o capital ofereceu uma distribuição, ele oferece, digamos, uma guarda aberta aonde o boxeador vai derrubá-lo facilmente. Resta a gente saber se esse boxeador serão os trabalhadores ou será o próprio movimento do capital em diversas das suas contradições. Dentro do processo de reprodução simples e ampliada do capital, as facções irão brigar entre si, né? Aquilo que eu me refiro, que o Harvey deixa muito claro, ou seja, são vários grupos de capitalistas. Sendo que o grupo mais frágil, que não é de capitalista, mas os trabalhadores, que estão lá na camada mais baixa, não é? Estão brigando pela sobrevivência, vão experimentar cada vez mais, nesta nova ordem globalizada, etc., a questão da expropriação e da expoliação. Então são dois termos para dizer que haverá cada vez mais um ataque aos direitos, à humanidade desse segmento, que são os trabalhadores, e que esse ataque, inclusive, ele vai atingir os capitalistas pequenos e médios.